Ok, então estamos começando agora a primeira aula síncrona da disciplina de Geometria Euclidiana. É o primeiro roteiro, onde a gente vai começar a ver o início desse estudo interessantíssimo e com uma riqueza histórica muito grande. A gente vai tocar a vinheta de abertura e depois vai passar para o arquivo onde a gente vai começar a aula. Bora lá então, aqui ó. É isso, estamos aqui. Então, é o primeiro roteiro de estudo, roteiro de estudo 1, né? Pegar a mãozinha aqui. Geometria axiomática, postulado sobre retas. Né? Antes da gente começar, a gente tem aqui uma... Ah, isso aqui está mexendo. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui, peraí. Deixa eu ver se ficou muito pequeno aqui na gravação. Eu acho, não gostei, acho que ficou pequeno. Vamos só aumentar um pouquinho. Aí, esse um pouquinho é muito grande. Aqui ficou melhor mesmo. Então vai assim. A introdução é mais para justificar a forma que a gente vai encarar a geometria. Porque sempre que você fala geometria, você já pensa em desenho de reta, plana, aquela coisinha básica que a gente viu na escola. Né? É interessante, tem muita coisa importante, muita coisa de evolução matemática, evolução da raça humana até. Né? E só que o jeito que a gente vai fazer essa geometria euclidiana é um jeito um pouco diferente do que o pessoal normalmente vê na escola. Né? Então, geometria, né, a etimologia é medida de terra, né? Geometria, a medida da terra. Que era o mote, né, que era a necessidade que se tinha à época. Né? Medir as terras, eram terras que o imperador, lá, o líder do povoado, achava que os impostos deveriam ser cobrados conforme a área que a pessoa trabalhava, só que essa área variava conforme o tempo. Então, assim, hora pagava uma taxa, hora pagava outra taxa. Então, precisava muito de uma ciência que pudesse medir a área das pessoas, a área que as pessoas plantavam. Né? Então, a gente já vê aí que até na matemática aí, um grande motivador foi os impostos. Tá? Ok. E assim, os primeiros tratados, né, que a gente vai encontrar históricos sobre essas medidas de terra, né, eles são mais parecidos com receita de bolo. Né, receitas de culinária que a gente vê hoje, até hoje em certos livros ou sites. Né? Ah, faz isso, faz aquilo. Então, não sei o que, depois de fazer isso, você vai obter tal isso. Né? E, só que em algum momento, os pensadores trocaram essa abordagem prática, essa abordagem de se for assim, faz assim, se for assim, por uma outra abordagem, um pouco mais abstrata, né? Chamado método axiomático. Onde então o conhecimento, né, ele vem a partir de um raciocínio lógico. Aí que a lógica entrou na jogada. Né? E aí esse método axiomático, ele tem uma ideia que é a seguinte: você vai estabelecer conceitos primitivos, né? Coisas que você aceita como verdades, né? E as demais propriedades, as demais regras que você vai obter, elas vão vir do raciocínio lógico dedutivo, vão ser deduzidas, tá? A partir desses conceitos primitivos. Tá? E aí essa abordagem entra de uma forma na geometria que ela nunca mais sai, para falar a verdade. Né? Ela nunca mais sai. Ela vai sendo enriquecida ao longo do tempo por uma série de modelos, inclusive o computacional, né? Mas que só acrescentam, tá? Não substituem essas teorias. Tá? E a obra que trouxe para a gente esses conceitos, a obra que mostrou para a gente o poder, né, dessa abordagem, é a obra chamada Os Elementos, que é atribuída ao matemático Euclides. Por isso que, em sua homenagem, essa geometria que a gente trabalha aqui é a geometria euclidiana. Ok?
Bora lá então. Tá? É um livro tão importante que você até outro dia eu acho que ainda vale. Ele só perdia para a Bíblia em termos de edições, né? Os elementos de Euclides foram imprimidos com muita força, né? Vários livros, né, foram traduzidos e impressos, né? Aí eu vou dar uma explicadinha na abordagem lógico-dedutiva. Ela tem uma semelhança muito grande com alguns jogos, né? Então, assim, vou usar aqui como exemplo o xadrez, mas existem outros jogos por aí, né? O que você precisa para jogar um xadrez? Para jogar o jogo do xadrez? Quem conhece já sabe, precisa de um tabuleiro, né, com espaços quadriculados 8 por 8, né? Então você precisa de um espaço quadriculado 8 por 8 com casas de cores alternadas, né? E algumas peças que você vai dar um nome: peão, torre, cavalo, bispo, dama e rei, né? Então, com essas peças e com esse espaço quadriculado, você consegue montar e jogar o jogo que se chama xadrez, né? E aí você tem o nome para as peças, né? O movimento delas, tudo isso você aceita como verdade. O espaço quadriculado, o nome para as peças, o movimento delas, né? Normalmente uma imagem associada a cada uma dessas peças, né? E uma posição inicial, e a partir daí o jogo se desenvolve, né? Então você tem alguns elementos que são aceitos, né? Mas as jogadas são construídas, né? As aberturas, as defesas, tudo isso é construído, né? Tudo isso, e não raras vezes, né, com os preceitos da lógica, porque o objetivo do jogo é você tomar o rei adversário. Então você vai ter que aí usar muito raciocínio lógico para tentar fazer uma jogada de forma que o rei adversário seja encurralado, tá? Mas, então, qual é o lance? O jogo tem uma representação, uma imagem, né? Normalmente, a gente, quando já aprende a jogar, você carrega essa imagem. Mas essa imagem não é o jogo de xadrez, né? Quem aprendeu a jogar num tabuleiro quadriculado verde e branco vai lembrar desse tabuleiro. Com pecinhas de plástico, vai lembrar desse tabuleiro. Mas quem aprendeu a jogar num tabuleiro branco e preto com peças de madeira vai carregar essa ideia, né? Mas o jogo ele não pode depender, né, se a peça é de plástico ou de madeira, se o quadriculado é verde e branco ou se ele é branco e preto, né? Ele não depende disso. Isso é só uma representação do jogo, né? O jogo acontece com o movimento das peças. Aí eu trago para vocês aqui uma representação de xadrez que é conhecido como xadrez cangaço, onde os peões, né, e as torres, né, são elementos do Nordeste brasileiro, né, onde você tem aqui os cangaceiros, que representam uma cor de peças, que são mais verdes, e você tem ali, não sei quais são, se são cangaceiros também, não consigo enxergar direito essas peças, ou se são forças policiais opostas, né? E aí cada uma representa uma das peças. E o jogo que você joga aqui é o mesmo que você joga com aquelas peças tradicionais, né? A gente vai fazer geometria mais ou menos dessa forma, tá? Vai fazer geometria estabelecendo algumas regras e jogadas. As jogadas vão ser os nossos teoremas, né? São situações onde, se determinadas condições acontecem, você tem ali uma situação fechada, não tem como correr daquilo, tá? Ok. E aí, assim, a gente está muito vinculado
a geometria da escola. Na geometria da escola, muita coisa você faz no desenho, né? E eu queria falar alguma coisa a respeito do desenho. Por exemplo, quando eu falar, vou achar uma propriedade por um triângulo qualquer. Aí eu vou lá e desenho um triângulo aqui, né? Só que aí, gente, na realidade, com respeito à lógica, quando eu desenho um triângulo, deixa eu só shape recognize. Quando eu desenho um triângulo, agora ficou bonito meu triângulo, aquele estava tosco, vou até apagar. Quando eu desenho um triângulo, é esse triângulo que eu estou me referindo quando eu estou trabalhando com ele, né? Eu tenho que tomar todo um cuidado para que o que eu faça também valha para outro triângulo, que é um pouco diferente desse, né? Por isso que normalmente quando a gente está tecendo uma demonstração, raramente a gente tece um desenho, entendeu? Raramente a gente tece um desenho, a gente vai tentar fazer de uma forma que a gente lide com triângulos de uma forma geral. Então toda vez que eu desenho um triângulo, eu estou fazendo um caso particular de triângulo, tá? Então a gente não faz demonstrações com desenhos, a gente faz demonstrações com as regras do jogo, tá? Vamos chegar lá. Ok, então descendo, eu estabeleci um glossário, porque como a gente vai trabalhar com lógica, a gente precisa de uma linguagem que às vezes alguns alunos não dominam, né? Postulado ou axioma, né? Vou estabelecer esse nome aqui, é o seguinte, é uma afirmação que ela é aceita como verdadeira sem contestação, sem questionar. Por exemplo, peão. Por que o peão chama peão, né? O peão chama peão porque ele tem que ter um nome que não é cavalo, torre, dama e rei e bispo. Não pode ter o mesmo nome, coisas diferentes, né? Então, postulado é um nome, é como o peão se movimenta, é algo que a gente aceita e não questiona. Se você mudar isso, você não está mais jogando jogo de xadrez, tá? Definição, né, é uma forma de classificar alguns objetos de estudo com certas propriedades, né? Por exemplo, você pode definir uma certa abertura, né? Começa com determinada peça, né? E aí você dá um nome, você define essa abertura é definida como sendo a abertura e dá o nome da pessoa que inventou. O teorema, né, é uma afirmação, né, que só é aceita mediante demonstração, né, usando-se o raciocínio lógico dedutivo. Então o teorema, ele necessita, todo teorema ele carrega a necessidade de uma demonstração, tá? De uma alegação usando lógica de que aquilo de fato é uma verdade, né? E normalmente a gente estabelece verdades em cima de verdade. Então, para atingir a demonstração de um teorema, normalmente a gente usa os postulados, né? Então ele é construído em cima de postulado. Deixa eu ver se está saindo na gravação aqui. Tá. Escrevi ali todo tosco, mas é isso. Normalmente os teoremas são baseados em cima de postulados. Deixa eu apagar aqui. Aí alguns teoremas são separados em outros nomes. Não sei se vocês já conheceram. Corolário normalmente é um teorema que é uma consequência imediata, né, de outro. Vou dar um exemplo rápido. O local desse estudo normalmente é ali em, acho que é matemática elementar ou introdução à álgebra, alguma dessas disciplinas. Por exemplo, todo ser vivo é mortal, né? Como corolário, os humanos são mortais, porque humanos são seres vivos, né? Então é uma consequência. É um outro teorema, mas é uma consequência imediata de outro, tá? Ok, né? Para provar esse corolário que eu acabei de estabelecer, você tem que mostrar que o ser humano é um ser vivo. Aí, como todo ser vivo é mortal, segue a conclusão.
alguns teoremas são chamados de lemas, né? Lema é um teorema auxiliar. Ele não tem uma importância muito grande. Ele normalmente é uma ideia que é usada na demonstração de outro teorema, né? Alguns teoremas são relativamente grandes e você quebra ele em afirmações intermediárias ou mais básicas. E uma proposição também é um teorema, né? Só que o resultado desse teorema não é um resultado central na teoria que a gente está estudando. Então tá aí. Corolário, lema e proposição é tudo teorema. Tá? Só que a gente muda o nome conforme a sua importância na teoria, vamos dizer assim. E agora a gente vai começar a estudar propriamente a geometria. Tudo que eu fiz foi dar uma motivação, foi explicar o terreno que a gente está pisando. Tá? Então aqui a gente vai aqui olhar as retas. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, alguma coisa, está tudo ok. Segue a gravação, segue a apresentação do roteiro, tá? Então a gente começa com os três termos indefinidos. A gente não vai definir, né? É um nome: ponto, reta e plano. O que a gente vai fazer é estabelecer como esses termos indefinidos, como esses termos primitivos se relacionam, tá? Então a gente vai estabelecer que o plano é um conjunto e seus elementos são pontos. Então o que é um plano? Um plano a gente já está dizendo que ele é um conjunto. Eu não estou dizendo exatamente o que ele é, mas ele é um conjunto e os seus elementos são pontos. E as retas vão ser subconjuntos do plano. Tá? Então a gente já estou inserindo o que aqui? Estou inserindo a linguagem de conjuntos, tá? Elemento, subconjunto e conjunto, ok? Acho que está entrando alguém aqui, ok? Tá? Então tá aí. E aí eu vou estabelecer postulados, ou também chamados axiomas, é sinônimo, né? São verdades primitivas, você não vai demonstrar isso. E eles vão reger, vão dizer como que funciona a relação entre esses termos indefinidos. Então, ponto, reta e plano são os nossos objetos de estudo, né? O plano é um conjunto de pontos e as retas são subconjuntos do plano. Então, como que funciona então aqui, ó, o primeiro postulado? O primeiro postulado fala o seguinte: dados dois pontos distintos, dois pontos diferentes, sempre existe uma única reta que os contém. Esse é o postulado 1. Tá? É o famoso por dois pontos passam uma única reta. Eu fiz aqui bem tosco demais, vamos ver aqui. Por dois pontos passam uma única reta. Minha reta está toda torta. Deixa eu acertar aqui Ah, ficou melhor. Então eu tenho dois pontos, passo uma única reta. É o meu ponto que ficou, vou dar uma engordadinha nele. Esse é o primeiro postulado. Ok. Segundo postulado: em qualquer reta estão no mínimo dois pontos distintos. Então o primeiro postulado fala que dois pontos estão numa única reta e qualquer reta tem pelo menos dois pontos, né? Então você, por exemplo, não é qualquer subconjunto do plano que é uma reta, tá? Então subconjuntos unitários, né, subconjuntos que consistem de um único ponto, não são retas. É o que está falando, por exemplo, o postulado 2. Então numa reta tem que ter pelo menos dois pontos diferentes. Tá ok? Deixa eu só dar uma salvada aqui, porque esse programa de vez em quando ele fecha do nada. Bora para o próximo postulado, tá? E aqui assim, os pontos de uma mesma reta vão ganhar um nome. Eles vão ser ditos pontos colineares, né? E a gente sabe que
pelo postulado 2, os pontos colineares ocorrem pelo menos aos pares. E agora o postulado 3. O postulado 3 diz que existem pelo menos 3 pontos distintos não colineares. Então, tem pelo menos 3 pontos, né, diferentes que não estão numa mesma reta. Tá? Esse é o postulado 3. Então, recapitulando, 3 postulados. Por 2 pontos passa uma única reta. Qualquer reta tem pelo menos 2 pontos. Tá? E existem pelo menos 3 pontos distintos não colineares. Tá? Então tem que ter, por exemplo, 3 pontos onde uma reta passa por 2, mas não pega o terceiro. Tem que existir essa configuração. 3 pontos distintos não colineares. Então o postulado 3 garante que existem 3 pontos distintos não colineares. Tá? E é o que a gente tem para hoje de postulado. 3 postulados. Né? A gente já vai ver agora que esses postulados os postulados já fazem a gente jogar o jogo da geometria. Já dá para começar a ter ideia do que você pode e o que você não pode, o que você tem e o que você não tem numa geometria que obedece esses 3 postulados. Tá? Eu tenho feito desenhos aqui, né? Porque esse é o modelo da nossa geometria plana. Tá? Mas é só um modelo. Tá? É um tipo de tabuleiro de xadrez. Né? Então eu não posso dizer, para eu estabelecer a jogada, eu não posso me prender à imagem, né? Nem ao material da peça. Ah, é de madeira, é de plástico, é de barro, é de papel. Tá? Não é de nada, é de bits que eu estou jogando no computador. Saca? Então a gente tem que tomar cuidado. É sempre bom motivar, sempre bom ter o seu tabuleiro para você visualizar as jogadas, mas quando você cria uma jogada, tá, você não pode se prender aos elementos particulares do tabuleiro, e sim às regras que regem o jogo. Tá? Bora lá então. Olha aqui um exemplo de geometria que satisfaz os 3 postulados. Então ele pegou o plano, ele disse que um plano aqui, essa letra aqui é a letra π maiúscula. Vocês devem conhecer a letra π minúscula. Essa é a letra π maiúscula. Tá? Essa letra π aqui, o nosso plano, ele é constituído de 3 pontos, A, B, C, né? E com retas AB, AC e BC. Então o nosso plano, deixa eu botar aqui como é que é? New page after. Aqui. O nosso plano, então, ele é mais ou menos assim. Ele tem 3 pontos. Eu vou voltar lá, na verdade. Deixa eu botar a mãozinha, voltar lá para cima. Eu vou evitar de desenhar ele no momento. Então, o nosso plano, ele é um conjunto com 3 elementos, que são os 3 pontos, tá? E ele tem 3 retas também. Tem a reta AB, AC e BC. Esse plano π, ele é um plano que cumpre os 3 postulados acima. Veja bem o que acontece. Bom, primeiro, o plano é um conjunto de pontos. Né? Mas na verdade, perdão, o postulado 1 diz o seguinte, o postulado 1 vai falar para a gente que dois pontos, cadê aqui, ó? 2 pontos distintos determinam uma única reta. Então a gente tem 3 pontos. Né? Então a gente vai ter 3 pares de pontos distintos. Então vai ter AB, AC e BC. Veja bem, já foram criadas as retas, que são os pontos AB, AC e BC. Então, cada 2 pontos distintos, a gente tem uma única reta. Veja bem, R1 diferente de R2, diferente de R3. Né? Como conjuntos. Como assim diferente, professor? Não estou vendo. Ora, esse conjunto aqui, AB, não é o mesmo conjunto que o AC. Se fosse, deveriam ter os mesmos elementos, mas o elemento B está no R1 e não está no R2. Então não é o mesmo conjunto. Então são conjuntos distintos.
Tá? O mesmo raciocínio mostra que o R1 é uma reta diferente da R3 e a R3 é diferente da R2. Tá? Então aqui a gente tem o que? Como é um conjunto com poucos pontos, você consegue verificar caso a caso. Né? Então a cada dois pontos distintos existe uma única reta que contém esses dois pontos. O postulado 3 é trivial. Né? Por uma reta existem pelo menos dois pontos. As retas têm exatamente dois pontos. Né? E o último caso é que existem pelo menos três pontos distintos não colineares. O A, B e C são três pontos distintos não colineares, porque não tem nenhuma reta que contém esses três pontos. Tá? Porque, olha aí, as retas têm exatamente dois pontos, então não vai ter nenhuma reta que vai conter os três. Então, sempre vão existir três pontos distintos não colineares. Então, se você consegue colocar o AB numa reta, o C fica fora. Mas você só precisa de uma configuração. Existem esses três pontos aqui, são distintos não colineares. Então, é isso que eu estou falando, que pode se verificar que o plano π satisfaz os três postulados. Então, esse plano π aqui, esse modelo, né, de plano com três pontos e retas definidas dessa forma, é um modelo de geometria que cumpre os três postulados. Tá ok? Então vamos lá dar uma definição, vamos chamar uma situação aqui, dar um nome para uma situação. Essa definição 1 é um nome para uma situação. Né? Duas retas vão ser ditas paralelas se elas não têm ponto em comum. Né? Isso é, sua interseção é vazia. Né? Duas retas distintas que têm interseção não vazia, elas vão ser ditas concorrentes. Então olha o que está acontecendo. Duas retas são paralelas se elas não têm ponto em comum. Né? São conjuntos disjuntos. São conjuntos que na hora que eu pego a interseção é vazia. Olha a linguagem de conjunto que eu coloquei ali em cima. Né? Agora, duas retas que não são paralelas, ou seja, que têm interseção não vazia, elas vão ser concorrentes, porque a interseção de dois conjuntos ou é vazio ou não é vazio. Tá? Olha a lógica entrando aí também. Então, se elas não são paralelas, se ela tem interseção, então elas são ditas concorrentes. Né? E agora, com essa nomenclatura, a gente está em condições de estabelecer o primeiro teorema da disciplina. Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui. Tá ok, gravação. Deixa eu ver o chat ali. Tá bem. Ok, bora lá. Olha a afirmação. Duas retas concorrentes interseccionam-se em um único ponto. Tá? Então o que está falando assim? A gente já concordou que duas retas ou são paralelas, não se encontram, tem interseção vazia, ou são concorrentes. Aí agora o teorema está dizendo, se forem concorrentes, isso só pode se dar num único ponto. Não podem, retas distintas não podem se intersectar em mais de um ponto. Isso é uma verdade diferente das outras verdades que a gente tem. A gente tem três verdades. O postulado 3, o postulado 2 e o postulado 1. Três verdades que a gente não questiona, a gente aceita. Tá? Agora, essa verdade aqui, ó, não vai ser aceita, essa verdade vai ser demonstrada. Essa verdade, ela é consequência dessas três. Vamos dar uma olhada em como que a gente tece o raciocínio e como que a gente realmente demonstra, né? E aí eu vou até falar para as pessoas que normalmente a tendência, né, do aluno é falar assim, pô, mas isso é claro, né? Porque pega uma reta aqui, tá? Pega a outra que encontra ela, ó. Só vai dar num ponto, porque a reta é reta, a reta não faz curva para dar a volta e voltar e fazer interseção em dois pontos, tá? Mas de fato, isso aqui é um desenho, cara. Esse desenho, tudo bem, é um desenho que realmente a reta não faz curva, mas e se no teu modelo a reta fizesse curva? Porque eu acabei de fazer um modelo aqui, né, que não tem nem desenho, é só conjunto. Né? Como é que você vai fazer? Como é que você vai argumentar
esse teorema para esse modelo. Esse modelo satisfaz os três postulados. Então, nesse modelo, esse teorema é verdadeiro também. Só que aqui a reta não é um desenho de uma linha reta. A reta é um conjunto com dois pontos. E aí, como é que é? Nesse caso, até é tranquilo de fazer, porque são só três retas. Entendeu? Mas num caso com um pouco mais de imaginação, como é que você vai garantir, né? Se tivessem mais retas. Então, bora lá fazer esse teorema aqui, essa demonstração. Então, normalmente, a gente dá um nome, né, para as coisas que a gente está usando. Então, duas retas concorrentes interseccionam-se em um único ponto. Então, eu vou pegar duas retas, vou dar um nome genérico para elas. Uma vai ser R, a outra vai ser S. Duas retas concorrentes. Eu já estou dizendo que a interseção delas é não vazia. E é, pelo menos, o ponto A. Tá? Então, eu já estou até falando, a maneira mais comum de demonstrar a unicidade, né, é supor que existe dois e mostrar que esses dois, na verdade, são um só. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos supor, né, que B é um ponto da interseção de RS. Tá? Já tem o A lá na interseção. Agora, vamos supor que tem um B. Né? Se o B é diferente de A, então tanto R quanto S contém dois pontos distintos. O postulado 1 fala para a gente que dois pontos distintos determinam uma única reta. Aqui, ó, postulado 1. Dois pontos distintos, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Então, se eu conseguir colocar dois pontos distintos, né, tanto em R quanto em S, o postulado 1 vai dizer que R é igual a S. Tá? R igual a S. Cara, mas R igual a E, R não pode ser igual a S. Porque retas concorrentes têm que ser retas distintas. Duas retas distintas, né? Aqui, ó, definição. Ó. Duas retas distintas que têm interseção não vazia são ditas concorrentes. Então eu supus que elas eram concorrentes. Então elas têm que ser distintas. Tá? Ou seja, né, a hipótese de R e S serem concorrentes não aceita a existência de um outro ponto de interseção diferente do A. Porque se assim o tivesse, elas não mais seriam distintas. Né? Aí a conclusão é, assim, nenhum ponto da interseção de R com S pode ser diferente de A. De onde se conclui a unicidade. Ou seja, o único ponto que é permitido morar na interseção de duas retas é o ponto A. Ou seja, retas concorrentes interseccionam-se em um único ponto. Aí entra, mas pô, professor, o desenho já me convencia. Sim, claro que te convencia. E convence as crianças, e convence muita gente. Tá? Mas um matemático experimentado, quando trabalha com modelos altamente abstratos, vai ter uma dificuldade. Né? Só que não mais. Por que não mais? Né? Qualquer modelo de geometria que valem esses três postulados, entendeu? Inclusive esse aqui, vai aceitar esse teorema aqui, porque esse teorema ele é baseado nos três postulados. Na verdade, ele só usa o postulado 1, tá? Ele é baseado no postulado 1, só usei o postulado 1, tá? Ok? Então aí com isso a gente já vai aprendendo a demonstrar e aprendendo como é que se argumenta numa demonstração. Com esses três postulados, a gente ainda consegue o teorema 2, que são, na verdade, o teorema 2 são três teoremas. Né? Ele fala assim, dado uma reta, vai existir pelo menos um ponto que não pertence a ela. Faltou, na verdade, falar em ponto, faltou um ponto aqui. Ó. Vou deixar uma setinha me avisando aqui que eu preciso consertar isso aqui. Outra afirmação, dado um ponto qualquer, existe pelo menos uma reta não passando por ele. Também é algo que dá para demonstrar com os três postulados. E C, dado um ponto qualquer, existem pelo menos duas retas passando por ele.
Então são construções que você consegue fazer e justificar fundamentados nesses 3 postulados iniciais aqui, né? Esse aqui é o exercício 5, tá? E a sugestão que a gente está dando é de você se inspirar na demonstração do teorema anterior, ok? E agora a gente vai entrar com mais postulados, né, para a nossa geometria ficar mais encorpada, vamos dizer assim, para a gente poder fazer mais coisas, porque só com esses 3 postulados a nossa geometria ainda fica um tanto quanto diferente desse modelo, né, de plano, reta, ponto, que a gente está tão acostumado da escola, né? E uma geometria, ela precisa ter essa aplicação, né, de fazer medidas, né? Tem que estar relacionado, a geometria sempre está relacionada com medidas, né? E o que eu queria chamar a atenção para vocês é que a gente está estudando coisas, conceitos muito antigos, tá? Mas a nossa abordagem é bem moderna, né? Linguagem de conjuntos, que é uma coisa do começo do século passado, onde foi realmente, onde a teoria de conjuntos foi estabelecida, encorpada, né? Foi no final do século passado, né? E ela entra no estudo da geometria. São conceitos antigos, mas com uma roupagem moderna, tá? Então você vai passar, pô, mas como que eu, né? Por que está assim, né, tá desse jeito, uma coisa que é lá do tempo de antes de Cristo? Não, o conceito é do tempo de antes de Cristo, mas a roupagem é mais moderna. Não tem como evitar a evolução da tecnologia, da linguagem, da educação, tá? Então, a fim do nosso modelo de geometria possa efetivamente fazer medidas, a gente vai estabelecer alguns postulados que vão associar esses elementos, ponto, reta, né, e plano, aos números reais. Mais especificamente, as retas vão ser associadas aos números reais, né? Assim, perdão, os pontos vão ser associados a números, né, e a gente vai poder fazer medida com esses números, aproveitando então a estrutura dos números reais, tá? O postulado 4, postulado da distância, né, vai dizer que a cada par de pontos, né, corresponde um único número maior ou igual a zero, tá? Sendo que esse número só é zero se o ponto for coincidente, tá? Então, para cada par de pontos, eu vou associar um número. Esse número eu vou chamar de distância. É um número maior ou igual a zero. E ele só vai ser zero, só é permitido esse número ser zero, se eu estiver medindo a distância de um ponto a ele mesmo, né? Na hora que eu estiver medindo a distância do ponto A ele mesmo é zero, né? Do ponto A até um ponto B diferente de A, essa distância vai ser um número, vou chamar número Azinho real, tá? Ok, bora lá então descer aqui. Essa página eu vou tirar ela. Delete page, pronto. Ok. Pera, acho que alguém falou alguma coisa. Não, deve ser algum microfone que abriu aí sem querer. Ok. Dados dois pontos A e B, esse número que o postulado acima garante que existe, a gente vai denotar por dist de A e B. Eu escolhi essa notação, ela é até diferente do livro, né? Porque ele usa uma notação que confunde muito com segmento. Então eu resolvi esse dist aqui. Daria para usar uma notação um pouquinho, né, menos carregada, mas eu gostei dessa aqui, que ela diz o que ela meio que fala o que está acontecendo. Dist de AB é a distância de A até B. Então o postulado garante que sempre existe esse número, né? Esse número a gente vai chamar de dist de A e B, né? Distância entre A e B. O postulado 5 é o postulado da régua, né? Ele diz para a gente o seguinte: a gente pode estabelecer uma correspondência entre os pontos de uma reta e os números reais, de modo que 3 coisas aconteçam. Cada ponto da reta corresponde a exatamente um número real
e cada número real corresponde a exatamente um ponto da reta. Ou seja, a gente consegue dizer, né, estabelecer uma correspondência entre pontos e números. Tá? Esse é o postulado da régua. Cada ponto de uma reta corresponde a um número real e cada número real vai corresponder a um ponto da reta. Então, em termos mais abstratos, numa notação e numa nomenclatura um pouco mais sofisticada, né, esse postulado da régua diz para a gente que existe uma função f, né, que sai de uma reta numa geometria e assume valores reais. E essa função f, né, que na verdade essa correspondência, né, essa função f, ela é de certa forma uma função especial, porque cada ponto corresponde exatamente ao número real e cada número real é o que a gente chama de função bijetora. Tá? Então cada ponto da reta vai num número, cada número é associado a um único ponto da reta. E outra coisa, isso pode ser feito de forma que a distância entre os dois pontos é o valor absoluto entre os números correspondentes. Ou seja, né, se eu tiver P e Q, então a distância, né, a distância de P até Q, né, se o ponto P vai no ponto Pzinho, no número real Pzinho, e o ponto Q vai no número real Qzinho, então essa distância aqui é o valor absoluto, ou módulo, né, da diferença entre os números correspondentes. De certa forma, o que esse postulado está dizendo para a gente é que você pode colocar ali, né, pegar uma reta qualquer e fazer ali uma régua nela, corresponder cada ponto a um número, né, de forma que essa distância aqui, que existe, né, é exatamente a diferença do valor absoluto dos números correspondentes. Tá? Esse postulado é muito forte. Tá? Uma correspondência dada pelo postulado 5, que fala que existe, a gente vai chamar essa correspondência de um sistema de coordenadas para a reta. Tá? Sistema de coordenadas para a reta. Aqui. Tá? Então, dada uma reta, o postulado 5 garante que a gente pode criar um sistema de coordenadas. Tá? E esse sistema de coordenadas é muito bom, quer dizer, você consegue ajustar bem uma boa régua ali, de forma que vai conseguir produzir medidas em números reais para esse conjunto chamado reta. Tá? Ok. O número correspondente ao ponto é chamado de coordenada no ponto. Tá? Então, os pontos A e B, se tem coordenadas Azinho e Bzinho, a distância vai ser o módulo ou o valor absoluto da diferença das coordenadas. Tá? Postulado 6, postulado da colocação da régua. Quer dizer, dados dois pontos A, B numa reta, a gente pode ainda, né, o postulado 5 garante que existe um sistema de coordenadas, mas o postulado 6 diz que a gente pode escolher um sistema de coordenadas de modo que a coordenada do A seja 0 e a coordenada do B seja positiva. Tá? Então, em qualquer reta, você pode escolher como que você coloca a régua. Né? Você pode zerar ela no A, né, e botar ela para a direita, se o B tiver à direita, ou botar ela para a esquerda, de forma que sempre que a coordenada do A vai ser 0, mas a do B vai ser positiva. Né? Então, se você tem o A, por exemplo, aqui e o B aqui, nesse modelo clássico, então você vai pôr a régua com 0 aqui e positivo aqui. Mas se o B estiver aqui,
você vai botar a régua do contrário. Vai botar o 0 aqui e a régua apontando para lá. Tá? Então, o postulado 6 garante que você pode fazer isso. Você pode sempre escolher um sistema de coordenadas de forma que a coordenada de um ponto seja 0 e do outro seja positivo. Vamos ver uma definição, vamos dar um nome para uma situação. Né? Como assim? Que situação? Vamos pegar 3 pontos colineares e distintos 2 a 2. Então são 3 pontos diferentes, 2 a 2 distintos. Tá? Se a distância de A até B mais a distância de B até C for a distância de A até C, se isso acontecer, né, se esse número que existe pelo postulado 5, mais esse número que existe pelo postulado 5 for igual a esse número, né, tudo pelo postulado 5, então a gente vai dizer, olha aqui, ó, que o B está entre A e C. Olha que legal que a gente consegue fazer com esses postulados. A gente consegue dizer quando que um ponto está entre outros dois. Tá? Então a gente consegue posicionar os pontos, mas isso porque a gente tem esses postulados que nos permitem corresponder pontos com números reais. Tá? Então tá lá, se acontecer da distância de A até B mais a distância de B até C for igual à distância de A até C, então o B está entre A e C. E a gente vai usar essa notação aqui, ó, A tracinho B tracinho C. Tá? O que ela diz para a gente? B está entre A e C. Olha um desenho aqui dessa situação do B está entre A e C. Se você olhar aqui o postulado da régua, né, você vai ver que aqui vai ter uma distância, aqui vai ter outra, e que de fato essa distância mais essa é exatamente essa aqui. Ó. Tá? Mas no caso desse modelo de geometria, né, desse aqui. Não, esse agora é com o postulado da régua, não tem nem o que fazer, é desse jeito mesmo, porque aí a distância é de fato o valor absoluto entre os números correspondentes no sistema de coordenadas. Então está tudo certo. Né? E aí é o seguinte, essa definição de estar entre, que usa o conceito de distância, né, ela faz uma conexão de uma propriedade geométrica, né, a propriedade do modelo geométrico, um ponto estar entre outros dois, com uma propriedade algébrica, igualdade da soma de distâncias. Né? Tá aqui, tá escrito isso aqui. Ó. Tá? Então, uma propriedade geométrica, né, ela é descrita, né, definida como uma propriedade algébrica, como uma propriedade de soma de números reais. Né? Por isso que aqueles postulados são importantes. E uma outra coisa é que a gente pode verificar, né, que se o B está entre A e C, é equivalente a dizer que o B está entre C e A. Tá? Isso aí é até um exercício para a gente fazer isso aí com formalismo, com rigor. Né? Vamos lembrar então que entre números reais, em R, né, a gente tem uma relação de estar entre, né, natural. Né? Porque o R é um conjunto de números ordenados. Eu sei dizer quando um número é maior que o outro, quando um número é menor que o outro. Né? Então, 3 números reais distintos, a gente vai dizer que o y está entre x e z. Né? Se acontece isso, né, se o x é menor que y, que é menor que z, ou, né, se o z é menor que y, menor que x. Então, em R, a gente tem uma relação de estar entre, que é dada pela sua relação de ordem, né, que a gente aprende na escola. Tá? E a gente vai usar a mesma notação aqui, ó, de estar entre pontos de uma reta de uma geometria com estar entre números reais. É a mesma notação, só que aqui são pontos de uma reta, né, de uma mesma reta, e aqui são números reais. E aí agora o próximo teorema vai estabelecer que se trata da mesma coisa. Quando você tem um ponto entre outros dois,
você necessariamente tem suas coordenadas, a coordenada desse cara está entre as outras duas coordenadas. Bora lá dar uma olhada nisso, né? Teorema 3, ó. Sejam dados uma reta R e 3 pontos, A, B e C, nessa reta R, com coordenadas x, y e z, respectivamente. Ou seja, a coordenada do A é o x, a coordenada do B é o y e a coordenada do C é o z. É isso que significa ser coordenadas x, y e z, respectivamente. Bom, se as coordenadas... Ai, perdão. Tocou aqui, eu vou ignorar aqui. Não, tá difícil, hein? Pronto, foi. Ok. Voltando. Se a coordenada do B está entre x e z, então o ponto B está entre A e C, né? Então quer dizer, estar entre na reta, né, tem a mesma situação de estar entre, tá? A mesma condição de estar entre pontos. Então, estando entre em coordenadas, eles estão entre em pontos, tá? Repara que estar entre coordenadas tem a ver com a relação de ordem, né? Estar entre pontos tem a ver com distâncias, né? Mas a ordem e a distância estão amarrados pelos postulados de coordenadas, né? Vamos ver isso, como se dá essa amarração. Está aqui a demonstração. Bora lá. A nossa hipótese, né, o que o teorema fala que é verdade, é se, ó, se isso é verdade, então isso aqui também é. Tá? Então aqui a primeira parte das condições. Uma reta, 3 pontos, coordenadas, tá? Se as coordenadas estão entre, os pontos também estão entre. Então vamos lá, a hipótese é que as coordenadas estão entre. Isso significa duas situações. Ou o x é menor que y, menor que z, ou o z é menor que y, menor que x. Então vamos trabalhar com esse primeiro caso, x menor que y, menor que z. O outro caso vai ser bem parecido, então a gente não precisa ser redundante e repetir a situação para o segundo caso. Mas vamos fazer para o primeiro caso. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte, a gente tem que a distância de A até B, pela definição de distância e o postulado, né, é o valor absoluto da diferença das coordenadas. Então, a distância de A até B é módulo de x menos y. Como o y é maior que x, e o módulo de x menos y é a mesma coisa que o módulo de y menos x, essa diferença aqui, né, y maior que x, é uma diferença positiva. Tá? E o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, essa distância nada mais é do que a diferença dos números y pelo x. E assim também a distância de B até C vai ser o módulo de y menos z. O módulo de y menos z, como vale isso aqui, ó, né, é a mesma coisa que o módulo de z menos y, mas z menos y é um número positivo, sendo ele positivo, o módulo dele é ele mesmo. E finalmente a distância de A até C é a mesma ideia, vai ser z menos x. Né? Então vamos calcular a distância de A até B mais a distância de B até C, que é o que eu preciso para provar que o B está entre A e C. Então, calculando essa soma, eu vou ter o quê? Eu vou ter o distância de A até B é y menos x, o distância de B até C é z menos y, então é essa conta que eu vou fazer. Agora, repara que tem um y aqui somando e um y subtraindo, então a resposta aqui é z menos x. Z menos x, mas z menos x é exatamente a distância de A até C, ou seja, a distância de A até B mais a distância de B até C é igual à distância de A até B. Isso, pela definição, significa que o B está entre A e C. Então, assim a gente conclui que o B está entre A e C. Tá? Se você
usando esse mesmo raciocínio, você consegue mostrar que se o z for menor que y menor que x, você vai ter que o c, que o b está entre c e a, que é a mesma coisa, né? Estar entre a e c é a mesma coisa que estar entre c e a, e isso completa a demonstração. Aqui faltou foi meio um ponto. Dá uma salvada aqui para não perder o arquivo e bora descer aqui, tá? O próximo teorema, ele é um teorema que a gente, com um desenho, já mata ele. Mas a gente, né, vou voltar a falar que a gente está impedido de fazer desenho, né? Porque quando eu faço um desenho, né, eu estou amarrando um modelo e eu quero fazer uma geometria que é muito mais forte que os modelos, né? Uma geometria que baseada em regras apenas e não no modelo, para evitar ilusão de ótica, para evitar que se engane, né, por uma imagem, tá? Ok. Bora lá então. Teorema 4, né? Dados três pontos distintos pertencentes à mesma reta, olha aí, e apenas um deles está entre os outros dois. Poxa, isso aqui parece uma coisa extremamente tonta de se fazer, mas não é, tá? Não é porque não é, porque não está fundamentado em desenho nenhum, está fundamentado nas regras do jogo, tá? Então qualquer geometria que cumpre aquelas regras vai ganhar esse teorema, tá? E quando a gente faz aqui a geometria do desenho, né, a gente está fixando um modelo de geometria, tá? E a gente quer fazer uma geometria que vai além desse modelo, que vale para esse modelo de geometria, sim, esse modelo é muito importante, tá? Mas que ela vai além, né? Então bora lá. Demonstração. Olha aqui, ó. Vamos analisar um pouco esse tipo de afirmação, né? Dados três pontos distintos, e apenas um, quer dizer, só um deles está entre os outros dois, né? Então, se eu pegar três pontos, né, só pode acontecer de um estar entre os outros dois não vai dar certo, né? Esse é um teorema no formato existe apenas um, né? Existe o único, né? E o caminho muito natural para esses teoremas é mostrar a existência e a unicidade, né? E apenas um. Então existe apenas um. Existência e unicidade. O que a gente vai provar então? Vai provar que dados três pontos, né, sempre ocorre que um está entre outros dois, né? Então existe um está entre outros dois. E depois a gente vai mostrar que se um tiver entre outros dois, os outros dois não podem estar entre, tá? Bora lá. E também por que eu tenho que fazer esse teorema? Veja bem, até agora, né, a gente não tem um estar entre visual, a gente tem um estar entre que é algébrico, tá? Que faz aquela soma lá, né? Então bora para a existência. Então vou pegar o que eu tenho aqui, ó, três pontos distintos pertencentes à mesma reta. Então vou pegar A, B e C, pontos distintos, colineares, ou seja, na mesma reta, e vou dizer que eles têm coordenadas x, y e z, tá? É uma propriedade da ordem dos números reais que quaisquer três números reais podem ser ordenados. Então você vai botar o x, y, z no lugar desses asteriscos de alguma forma. Isso é a ordem dos números reais, tá? E isso quer dizer que uma das coordenadas está entre as outras duas. E do teorema 3, né, o teorema 3 fala que se as coordenadas estão em ordem, né, o ponto relativo à coordenada do meio está entre as outras duas. Então sempre vai acontecer isso. Então, dados três pontos, suas coordenadas, que existem pelos postulados, a gente então vai ter que sempre um ponto, pelo menos um ponto, está entre os outros dois. Então aqui a existência, não pode ser, a preta indica que eu tenho que corrigir. A existência está ok,
por causa das coordenadas. Agora vamos verificar a unicidade. Tá ok? A unicidade é o seguinte. Vamos supor que o B está entre A e C. Então não pode acontecer do C estar entre A e B e nem o A está entre B e C. Tá? Então vamos supor que vale o B entre A e C e ao mesmo tempo que o C está entre A e B. Esse tipo de demonstração é chamada demonstração por absurdo. A gente vai verificar que essas duas situações não ocorrem ao mesmo tempo. Tá? Então essa aqui é a que eu suponho que eu tenho, B está entre A e C, né? E quero mostrar que não pode acontecer do C estar entre A e B, nem do A estar entre B e C. Então vamos supor que de repente isso acontece. O B está entre A e C e o C está entre A e B. Então a gente vai ter o quê? Né? Por causa disso, distância de A até B mais distância de B até C é distância de A até C, por causa desse aqui, desse azul aqui. Tá? Por causa desse verde, eu tenho distância de A até C mais distância de C até B igual a distância de A até B. Tá? Então, somando essas igualdades, fazendo tipo um sisteminha, a gente vai chegar aqui o quê? Vai chegar que 2 vezes a distância de A até B é zero. Se você somar essas igualdades. Né? Então, você vai somar o lado esquerdo com o lado esquerdo, por exemplo. Né? Distância de A até B. Vou fazer essa conta aqui embaixo. Ó. Então, vou botar uma página ali. Aqui. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho A, B, C e tenho... deixa eu voltar rapidinho para ver qual que é que eu tenho. Eu acho que é o C entre A e B. Então, eu tenho A, C, B. Aí, aqui eu tenho aqui, ó, distância de A até B mais distância de B até C é a distância de A até C. Aí aqui eu tenho distância de A até C mais distância de C até B é a distância de A até B. Aí eu vou pegar e vou somar isso aqui, né? Vou somar. Aí ficou o que aqui, ó? Ficou... tá, aqui ficou distância de A até B mais distância B até C mais distância de A até C mais distância de C até B igual a distância AC mais a distância de AB. Agora, essa distância aqui está somando aqui e aqui, ó. Então eu passo ela subtraindo, vai matar. Essa distância do B com C, perdão, essa distância do A com B aqui está somando aqui e somando do outro lado. Então essa aqui passa subtraindo para lá. A distância do B com C é a mesma coisa que a distância do C com B. BC e distância CB é a mesma coisa, tá? Porque é o mesmo número, pelo postulado. Então, 2 vezes a distância de B com C tem que dar zero. Essa é a conta. Então, vamos voltar lá para cima. Ó. E aqui eu botei distância 2 vezes distância de A com B, né? Mas não é isso, é distância de B com C. Então vamos botar aqui B com C. Aqui, ó. Deixa eu só trocar aqui rapidinho. Né? Porque ó, AB aqui e AB do outro lado vai cortar, né? Tá certo. Então aqui é C, gente. Depois eu conserto. Então somando as igualdades, a gente vai ter que 2 vezes distância de C com B dá zero.
né? Da onde segue que distância de C com B é 0, então o C é igual a B, e pelo postulado 4, né? Só a distância é 0 só se eles forem iguais. Mas isso não pode acontecer porque o C e o B são distintos. Tá? Então, de forma semelhante, a gente consegue demonstrar que não pode valer ABC e BCA. Vai dar uma situação parecida com essa. E isso encerra a demonstração. Tá ok? Deixa eu ver. Eu fiz certo? AB mais BC é AC. Deixa eu ver na página de baixo. AB mais BC é AC. E aí o outro qual é? O outro é AC mais CB é AB. AC mais CB é AB. E aí eu fiz a conta, tá certo? Esse aqui cortou com esse AB, esse AC com esse AC, é isso. Tinha um pequeno erro ali que a gente pegou. Esse erro é de propósito, é para fins didáticos mesmo. Ou não. Ok. Mais um teorema. O próximo teorema tem como consequência dizer para a gente que a gente tem infinitos pontos em uma reta, tanto à esquerda quanto à direita de dois pontos dados. Então o teorema 5 fala o seguinte, se A e B são pontos distintos quaisquer, então existe um ponto C que deixa o B entre A e C. Tá aqui, existe um ponto C que deixa o B entre A e C. Aqui, vamos pôr já. 2. Existe um ponto C', né, que deixa o A entre C' e B. E 3. Existe um ponto D, tal que o D está entre A e B. Então, se você tem dois pontos, eu reservo essa cor para outra coisa. Se você tem dois pontos, A e B, então esse teorema diz que você consegue criar um ponto C aqui, um ponto C' aqui e um ponto D aqui. Ah, professor, está demonstrando com desenho? Não, não estou demonstrando com desenho não, estou só justificando. Até porque poderia muito bem acontecer de estar desse jeito aqui, ó, de estar B e A. Aí trocaria, entendeu? Aí aqui seria um C e o C' seria aqui. Mas o D ficava aqui mesmo. Tá? Se fosse diferente, que tem várias configurações que dois pontos podem estar. Tá? Então, mas na verdade é que a gente está garantindo, né, esse teorema garante a existência de pontos, né, que deixam o A no interior, pontos que deixam o B no interior e pontos interior não. Deixam o A entre o B e esse ponto, tá? Deixam o B entre esse ponto e o A, e entre o A e o B também vão existir pontos entre. A gente usa tudo coordenada nesse teorema, tá? Esse teorema é muito coordenada. Então, pega aí dois pontos distintos, A e B, com coordenadas x e y, né? Então a gente tem o seguinte, a gente tem que x menor que y ou y menor que x. Tá? Então a gente trabalha com essas duas situações. Vamos supor que o x é menor que y, que é essa configuração aqui, digamos. Tanto faz. Dessa forma, a gente pode tomar o C com coordenada y mais 1, né? E aí você vai ter essa desigualdade aqui, ó, x menor que y mais 1. E aí você tem então o C', o C com essa coordenada. Você também pode tomar C' com x menos 1, porque aí você vai ter x menos 1 menor que y, menor que x menor que y. Você vai ter x menos 1 menor que x menor que y. E aí o cara que tem essa coordenada x menos 1 é o cara que deixa o A entre ele e o B. Ok, então já matou. Né? Vale o item 1 e depois vale o item 2, que acabei de explicar aqui. Ó. Com isso vale o item 1, porque x menor que y mais 1, e o item 2, porque o x menos 1 é menor que x menor que y. O D, você pode tomar o ponto de coordenada x mais y sobre 2, porque aí você tem que é a média, né? Você tem que x é menor que x mais y sobre 2,
que é menor que y. E a consequência disso é o item 3. Tá? E aí a gente consegue adaptar essa demonstração no caso que o y for menor que o x. Aí você vai trocar aí algumas, né? Vai somar 1 no x e subtrair 1 no y e pegar a média do mesmo jeito. Ok? E aqui vamos dar um nome aqui, ó. A gente segue o nosso estudo denotando por AB, seta vai, né? Seta para frente e para trás, é a reta determinada pelos pontos A e B, também chamada de reta AB. Esse é o nome para a reta que o ponto A e o ponto B determinam, é a reta AB. Né? O teorema acima aqui, ó, ele permite que a gente defina vários subconjuntos de uma reta. Né? Vamos ver aqui a definição. Ó. Vamos pegar A e B pontos distintos. Né? O segmento de reta AB, né, ou simplesmente segmento AB, né, que a gente vai denotar assim, ó, AB, só uma barrinha em cima, é o conjunto dos pontos A e B e de todos os pontos X que estão entre A e B. Né? Os pontos A e B são chamados de extremidades do segmento. Repara que então, ó, eu estou fundamentando a definição do segmento, né, com a relação de estar entre. A gente faz um desenho aqui, né, que são os pontos aqui, ó. A gente faz um desenho para motivar, para ilustrar essa definição, mas a definição é uma definição formal de conjuntos. Né? São os pontos A e B e todos os pontos que estão entre A e B. Esse é o segmento. Ok. A medida, isso é uma definição, né? Então é um teorema, eu estou dando um nome. Né? A medida ou o comprimento de um segmento é exatamente a distância das suas extremidades. Tá? Os pontos A e B são as extremidades do segmento. A semirreta de origem A contendo o ponto B, que a gente denota por AB seta em cima, ela é definida como a união dos pontos do segmento AB, né, suas extremidades e os pontos que estão entre A e B, e o conjunto dos pontos X, tais que o B está entre A e X. Né, e o ponto A é chamado origem da semirreta. Então a semirreta é um conjunto, né, que são os pontos a partir de um ponto, que é chamado origem, né, que vão para um sentido dado pelo ponto B. Né? O ponto B dá o sentido da semirreta, né, na direção do ponto B. Então é o segmento, mais todos os pontos que deixam o B entre A e esses pontos, né, que é o outro sentido da semirreta. Bom, se o A está entre B e C, tá? Então as semirretas AB e AC são chamadas semirretas opostas. Tá? Isso acontece quando elas têm a mesma origem, mas apontam para direções diferentes. Definição 4, então. Dois segmentos que possuem a mesma medida, eles são chamados congruentes, é o nome que a gente vai dar. Então, isso aqui são duas definições, não são teoremas, não são resultados. Né? Só um instantinho, por favor. Aqui. Tá, definição 4. Dois segmentos que possuem a mesma medida são chamados segmentos congruentes. Tá, a definição de congruência. A congruência de segmento é a mesma medida. Então, dois segmentos têm a mesma medida e são congruentes. Ok. Teorema 6 é o teorema da localização de pontos. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Eu estou no 6. Tá. Vou fazer o seguinte, na verdade. Beleza. Eu acho que eu vou parar a aula por aqui. Tá? Então, a gente para aqui no postulado 4. Então, hoje é 9/2/2022. Vou salvar aqui. E a gente volta na próxima aula
no teorema de localização de pontos. É que eu acho que esse roteiro tem 9 páginas. Deixa eu dar um check. E aí a gente encerra. Isso mesmo, a gente encerra na próxima aula. A próxima aula é na próxima quarta-feira. A próxima aula síncrona é na próxima quarta-feira. Deixa eu dar só um check aqui nessa quarta-feira, dia 16. Ok, é isso. Vou lá numa gravação e vou encerrar a gravação. Eu vou tocar a vinheta, depois eu volto pro Meet, tá ok? E a gente continua essa aula na próxima quarta-feira. Isso aí, valeu para quem está no gravado. Até a próxima.